Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu afirmando o seguinte, abre aspas, reencarnação é uma lei natural de Deus, por ser uma lei natural de Deus, está presente em todas as religiões, fecha aspas. Bom, essa afirmação é sua. Eu posso afirmar que não é uma lei natural, e que o fato dela estar presente em todas as religiões, ou quase todas, não são todas também, não prova a validade dessa suposta lei natural. Não existe isso, reencarnação como lei natural. Aqui nós ficaríamos no impasse, então. Quanto à questão moral, obviamente existem pontos comuns em muitas religiões, porém a diferença é que no cristianismo, esses pontos comuns que você vai encontrar em outras religiões, exceto a reencarnação, claro, esses pontos são o vagão, ou os vagões, e não a locomotiva. São as consequências de uma salvação consumada, e não o meio para se consumar a salvação. Porque o meio é Cristo, só é a fé em Cristo. Mas você não vai conseguir entender isso sem recorrer a toda a palavra de Deus. Outro dia alguém me disse que a morte de Cristo na cruz não tinha o objetivo que a Bíblia inteira diz que tem, porque ela não foi citada no Sermão da Montanha. Olha que leitura que a pessoa fez. Porque a morte de Cristo não foi citada no Sermão da Montanha, então ela não tinha o objetivo de nos salvar dos nossos pecados. Obviamente a pessoa foi excluindo, até chegar ao mínimo denominador comum da maioria das religiões, que é o Sermão da Montanha, que também concordava com a crença dessa pessoa. Mas não seria muita pretensão alguém querer pensar da Bíblia o que ela acha que é a palavra de Deus e o que ela acha que não é a palavra de Deus? Ao fazer isso, a pessoa não estaria querendo se dizer juíza de Deus? O cristão não está sujeito a quaisquer leis. Bem, digamos que as leis de trânsito, da gravidade, etc., ele está sujeito. A lei de pagar imposto de renda também está sujeito. A lei mosaica, a lei dada a Moisés, não se aplica ao cristão. E Paulo explicou isso muito bem nas suas cartas, por isso é só você ler, principalmente Gálatas. Portanto, ser cristão não é uma questão de seguir leis ou mandamentos, mas de nascer de novo, nascer do alto. Ser guiado pela palavra de Deus, ter o Espírito Santo dentro de si e não ser empurrado pela palavra de Deus. Você escreveu dizendo que alguns cumprimentos de profecias que aparecem nos evangelhos foram acréscimos grosseiros, abre aspas. Acréscimos grosseiros porque não estão na ordem dos acontecimentos, fecha aspas. Bem, na escrita, hoje, nós usamos parêntese ou travessão quando nós queremos fazer uma inserção ou uma interpolação. O fato de não pertencer ao contexto, ou à linha de pensamento, né? O fato de algumas coisas não pertencerem àquela fluidez do pensamento, não significa que elas não pertençam ao texto original. A narrativa dos evangelhos nem sempre é cronológica, só isso. Não há apenas essa interpolação, mas muitas outras. E eu não vejo problema algum. Você já ouviu falar de filmes com flashback? Aquele filme que você está assistindo, de repente dá um flashback, o que aconteceu 10 anos antes, depois volta para o presente, depois vai mostrar o futuro, né? E quer dizer que então está errado o filme, porque o enredo não segue uma ordem linear? Não, isso são técnicas literárias até. Até agora, suas alegações de falsificação da Bíblia nunca vieram acompanhadas do texto original não falsificado, com o qual possa ser feita a comparação. Você disse que a Bíblia foi falsificada, foi adulterada. Ok, então vamos lá. Mande para mim o texto original. Aqueles manuscritos que todos os estudiosos estão procurando desesperadamente, que seriam feitos do punho de Paulo, escritos pela pena de Pedro, e não as cópias que nós temos, que são aquelas de onde se originam as escrituras atuais. O autor que você citou, chamado Paulo Neto, que eu nem faço ideia de quem seja, tenta provar a existência de erros de trechos da Bíblia usando o quê? Outros trechos da Bíblia. Será que isso é uma espécie de antídoto feito com o próprio veneno? Se você vai querer provar que a Bíblia está errada usando outros trechos da própria Bíblia, isso não é uma contradição, não. Se nós estivéssemos diante de um livro tão grosseiramente falsificado como diz esse autor aí, que você mandou um texto dele para mim, o que nos garante então que outras partes desse mesmo texto não estariam grosseiramente falsificadas?
Nós não poderíamos nem mesmo confiar nos evangelhos e nem no Sermão da Montanha que você citou. Afinal, quando o leite é falsificado, que parte do leite nós podemos dar para a criança, não é? Com segurança? Assim, o jornal anunciou que essa marca de leite está misturado com substâncias tóxicas. Ok, então eu vou dar para o meu filho, para o meu bebê, apenas a parte que não foi misturada. Você escreveu, abre aspas, tem até profecia que não existe, Mateus 2, 22, 23, que diz, ele será chamado Nazareno. No desespero de criar o cumprimento das profecias, esqueceram-se de criar a profecia, fecha aspas. Correto. Você foi observador. Essa profecia não aparece no Antigo Testamento. O que não equivale a dizer que ela não tenha ocorrido. Para mim, que creio na palavra de Deus como um todo, o fato de algo ser dito no Novo Testamento, que é o cumprimento de uma profecia, para mim é suficiente. E aqui vai, mais uma para sua coleção então. Veja esta, Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado, Paulo dizendo isso, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Temos um problema. Essas palavras foram ditas por Paulo, que não foi discípulo de Jesus quando Jesus esteve aqui nesse mundo. E como então ele poderia ter escutado essas palavras da boca de Jesus? E como elas estão em Atos, que vem depois dos evangelhos? Como Jesus poderia ter dito isso se nós não encontramos nos evangelhos? Então Jesus não disse essas palavras. Viu como é falha a maneira de você querer entender a Bíblia? Você jamais vai entender a Bíblia enquanto você não se dobrar a Cristo, não se entregar nas mãos do Salvador e crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados.